Doutores, vamos abordar agora assédio sexual. Infelizmente, algo muito comum, principalmente em relação às mulheres no ambiente de trabalho. Muito comum. Infelizmente, também, as mulheres, muitas delas casadas, não têm a coragem necessária, por inúmeros motivos, dentre os quais o marido achar que ela está tendo um caso com a pessoa, de denunciarem, o que seria muito importante para se reduzir essa enorme quantidade de assédio sexual nos ambientes de trabalho brasileiros. Vejamos, o que consiste o assédio sexual? É o quê? É um constrangimento de uma pessoa em relação a outra para obter sexo por imposição de vontade. Um quer, o outro não quer. Esse que quer impor a sua vontade perante o outro. Isso é assédio sexual. Fere o quê? Fere a honra, a intimidade, a dignidade da pessoa humana. É isso que fere o assédio sexual. Vejamos os requisitos agora para ficar caracterizado esse tipo de assédio. São 5. Vamos estudar todos eles. Tem um macete. Qual o macete? PCRRR. Macete PCRRR. Vocês vão ver. O primeiro deles, presença do assediado, que é a vítima, e do assediador, que é o agente. Segundo, conduta sexual. Terceiro, rejeição à conduta. Quarto, reiteração da conduta. 5, relação de emprego ou de hierarquia. Vamos trabalhar agora com perguntas e respostas. Eu vou perguntando, vou respondendo e você vai memorizando de forma fácil, tranquila. Primeira pergunta: que condutas constituem assédio sexual? Existe uma lista fechada? Não. A lista é aberta. Pode ser um elogio, uma cantada, uma promessa de promoção. Querem um exemplo? Prometo que você vai ser promovida ou promovido se você tiver relação sexual comigo. Outro exemplo, promessa de demissão. É aquele famoso ou dá ou desce. Ou tem relação sexual comigo ou é demitido. Isso acontece? Acontece demais. Infelizmente acontece. Infelizmente. Um galanteio exagerado. O que importa na realidade é a rejeição da conduta. A rejeição da conduta que é primordial. Vejamos a segunda pergunta. Paquera e assédio sexual são a mesma coisa? Não. Não. A paquera é lícita? Claro que é lícita. Mesmo no ambiente de trabalho, não há problema nenhum. Às vezes o patrão fica encantado com a empregada. E aí? Qual o problema? Ele pode olhar de forma inclusive maliciosa, dando a entender que está sentindo atração por essa pessoa. Não há problema. Pode elogiar, desde que seja de forma respeitosa. O que importa e que faz a diferença entre a paquera e o assédio sexual é justamente a rejeição da conduta. Enquanto você está paquerando e sendo recepcionado, ou seja, sua paquera está sendo aceita, ótimo. Não há óbice algum. Pode, inclusive, e é comum acontecer, casos no ambiente de trabalho. Relações amorosas firmes, duradouras no ambiente de trabalho. No entanto, se a pessoa assediada, ou seja, galanteada, paquerada, não quiser, não corresponder e o agente continuar insistindo, aí sim fica caracterizado o assédio sexual. Deixa de ser uma simples cantada, uma simples paquera e passa a se configurar como assédio sexual. Terceira pergunta. Somente há assédio sexual no caso de uma relação de hierarquia? Ou seja, é necessária a existência de hierarquia para haver assédio sexual? Não. Não. A hierarquia só se faz fundamental na esfera penal. Na esfera civil e laboral, numa relação de emprego, por exemplo, pode haver assédio sexual sem haver hierarquia.
É o caso de um empregado que assedia sexualmente outro empregado, sem qualquer posição hierárquica, sem nenhuma superioridade hierárquica. No entanto, na esfera penal, para existir crime de assédio sexual, aí sim se faz imprescindível a existência da hierarquia. Chama-se, como é conhecido, esse tipo de assédio como assédio sexual por chantagem, ou, como alguns gostam de cobrar muito em prova de segunda fase, assédio sexual quiprocó. Assédio sexual por chantagem ou assédio sexual quiprocó é exatamente a mesma coisa. Onde existe hierarquia e, por causa da hierarquia, um determinado sujeito compele outro a se submeter à sua vontade sexual. Quarta pergunta. A mulher pode ser considerada assediadora? Ou seja, a mulher pode assediar um homem, por exemplo? Pode. Não é o mais comum. A regra histórica é que os homens assediem muito mais as mulheres do que o inverso. No entanto, não há óbice algum da mulher assediar sexualmente um homem. Vocês sabem que as mulheres estão ocupando cargos de chefia em número cada vez maior. Cada vez mais temos mulheres exercendo, até pela competência, que todos já reconhecem, cargos de chefia, direção, supervisão. E, ao utilizarem esse cargo de chefia, elas podem, inclusive, cometerem crime de assédio sexual. Porque podem compelir o empregado subalterno a ter relações sexuais com ela porque ela é chefe. Por medo de demissão, por promessa de promoção, etc. e tal. Então, cabe sim assédio sexual de mulher em relação a homem. Quinta pergunta. É possível assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo? É. Uma mulher assediar sexualmente outra, um homem assediar sexualmente outro homem. Plenamente possível. Vamos à sexta. Para caracterizar o assédio sexual, é necessário contato físico? Ou seja, precisa tocar? Passar a mão na bunda? Na nuca? Não, nada disso. Pode ser verbalmente, ou sequer verbalmente. Um piscar de olho, um gesto obsceno, um gesto obsceno. Ou seja, não precisa haver contato físico algum. Um gesto, como um piscar de olho, um gesto obsceno, pode sim caracterizar assédio sexual, desde que a pessoa assediada não queira, rejeite sua conduta de assédio. Sétima pergunta. Para configurar o crime de assédio sexual é necessário que a conduta seja praticada no local de trabalho? Será? Claro que não. Por que não? Imaginemos um caso concreto. O chefe chama uma determinada empregada para dar carona. Por exemplo, quer carona? Bora comigo. Eu te deixo em casa. Você está indo de ônibus. Pega esse ônibus, demora 1 hora para chegar em casa. Eu te deixo lá em 20 minutos. Durante o trajeto, esse chefe, o que ele faz? Assedia a empregada. Diz, olha, sabia que você tem umas coxas lindas, maravilhosas? Você devia vir mais com esse tipo de saia, que mostra seus atributos. Você está muito gostosa. Está assediando? Claro que está assediando. Claro que está assediando. Desde que ela faça o quê? Olhe, me respeite. Você me ofereceu apenas uma carona. Ou seja, desde que ela rejeite a conduta, ele está assediando. No entanto, se ele for falando e ela for aceitando, rejeição não há, assédio sexual também não há. Oitava pergunta. Sobre assédio sexual. Assédio sexual é crime ou não? É crime sim, desde que atendidos 2 requisitos. Quais sejam para se configurar o crime? Seja feito esse assédio na relação de trabalho, ou seja, numa relação de emprego, e, além disso, tem que ver a ascendência do assediador para com o assediado. Questão hierárquica, o chefe em relação ao empregado, o diretor em relação ao empregado que não ocupa cargo de direção. Tem que haver ascendência hierárquica e tem que ter vínculo com a relação de trabalho. Em existindo esses 2 requisitos, poderá estar configurada esse tipo
configurado, melhor dizendo, esse tipo penal previsto no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro. Portanto, assédio sexual é crime sim, tipificado no Código Penal Pátrio. Nona pergunta. Assédio sexual pode gerar indenização civil, ou seja, reparação financeira? Pode. Querem ver que pode? Primeiro, quais são as espécies de danos no ordenamento jurídico brasileiro? Danos patrimoniais, danos extrapatrimoniais. Quais são os danos patrimoniais? São 3. Quais são? Danos emergentes, lucros cessantes, perda de uma chance. E quais são os danos extrapatrimoniais? 2. Danos morais, danos estéticos. Numa relação de emprego, por exemplo, um assédio sexual pode ensejar esse tipo de reparação? Claro que pode. Querem ver um exemplo? Vamos ver os danos emergentes. Quais são os danos emergentes? Aquele empregado que está sofrendo assédio sexual, ele pode ficar constrangido, pode ficar depressivo e, em virtude disso, diminuir sua produtividade. Como ele recebe por produção, diminui o salário. Danos emergentes causados ao empregado. Pode causar também lucros cessantes, que é outra espécie de dano patrimonial? Claro que sim. Querem ver a hipótese? Aquele empregado ou empregada que está sofrendo assédio sexual pode pedir demissão. Ao pedir demissão, deixa de receber, ou seja, deixou de lucrar pelo seu labor, razão pela qual o lucro cessante também caberá. Só que vocês já viram 2 espécies de danos patrimoniais que cabem no caso de assédio sexual. E nos danos extrapatrimoniais, que são 2, danos estéticos e danos morais, também cabe? Claro que cabe. Um assédio sexual pode causar um dano moral? Também pode. Então, essa pessoa que foi vítima de um assédio sexual pode pedir danos emergentes, lucros cessantes e danos morais simultaneamente por um e somente um assédio sexual. Temos alguns casos? Temos. Eu vou me recordar aqui de um caso do TRT de Campinas. Um determinado hotel chamado Dourado Hotel de Campinas foi condenado a indenizar uma determinada funcionária que teve a coragem de ir ao Poder Judiciário Trabalhista denunciar que estava sendo assediada sexualmente. E testemunhas foram ouvidas no processo e constataram, inclusive outras pessoas que eram camareiras, que o empregador, o dono do hotel, assediava sexualmente essas funcionárias. É isso que foi decidido pelo TRT de Campinas, tendo sido esse empregador condenado a pagar R$20 mil de indenização. Temos outro caso concreto, TRT agora de Minas Gerais. No TRT de Minas Gerais, nós tivemos um caso também interessante. Um determinado encarregado de limpeza, ele era encarregado do período matutino. No entanto, tinha servente que trabalhava na limpeza no período noturno. O que esse encarregado fez? Quase todos os dias à noite ia tentar paquerar, assediar essa empregada. Por quê? Deixou de ser paquera. Ele ia, tentava assediar, ela recusava. Rejeitava essa conduta. Ele continuava porque era o encarregado do setor de limpeza do período matutino, utilizando inclusive de uma questão hierárquica, caracterizando, portanto, crime de abuso sexual, de assédio sexual. Houve necessidade de reparação? Houve sim. Esse empregado foi afastado, esse encarregado, e isso, o próprio afastamento, se viu como um dos indícios de que efetivamente ele estava assediando sexualmente essa funcionária. E a empresa foi condenada pelo TRT de Minas Gerais a pagar R$30 mil de indenização a essa empregada.